Salve, galera! Rafael falando aqui com vocês para mais um vídeo do canal Canelada com o Thiago e o Juca. Salve, galera! Antes de mais nada, deixa aquele like aqui, ó. Aquele like maroto, se inscreve aí no canal, compartilha aí com os amigos. Por favor. Bora pro vídeo. Hoje vamos ter a última parte, a parte 3 da história do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sim. Então, a gente vai continuar aí de onde a gente parou, de 1990, que é onde começa a história do Corinthians, de verdade, né? No âmbito nacional, com o primeiro título do Corinthians brasileiro. E vamos até os dias de hoje, passando aí por glórias, rebaixamento e crises, né? Cris, olha. Thiago vai começar, eu vou fazer a sequência e finalizar com o corintiano do grupo aí, com o sofredor do grupo. Bom. Bora, Thiago. Vamos aí, rapaziada. Vamos falar sobre o ano que o Corinthians foi a primeira vez campeão brasileiro, que foi em 1990. Corinthians, campeão brasileiro, no dia 16 de dezembro, o Timão levantou a taça pela primeira vez na história, com 23 gols marcados em 25 partidas. A equipe do técnico Nilcinho Batista venceu. Nelsinho Batista, é que aqui tá Nil, então é por isso que eu li Nil. Nel. Se você tá lendo no site do Corinthians, tá escrito Nelsinho. Enfim. Eu tô lendo aqui. Deixa eu continuar aqui, mano. Nelsinho Batista venceu o São Paulo por 1-0 no último jogo. Realizado no Morumbi, Neto marcou 9 dos 23 gols, 5 em cobranças venenosas de falta. Eita, Neto já mostrando seu talento na falta aí. A escalação do time no dia da grande final foi Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Wilson e Wilson, falei Wilson. Falei Wilson. Enfim, Mano e Tupanzinho, Neto, Tupanzinho, falei certo. Neto, Fabinho e Mauro. Em 1991, Corinthians vice-campeão. Corinthians voltou a disputar a Libertadores depois de 14 anos, mas caiu nas oitavas de final diante do Boca Juniors, da Argentina. No Paulistão, ficou com o vice-campeonato. 1992. Desempenho médio. O Alvinegro ficou com a terceira posição no estadual e com o quinto lugar no brasileiro. 1993. Fora da final. No Campeonato Brasileiro, mesmo tendo perdido somente para o Vitória em Salvador, o time ficou de fora da decisão. E a decisão foi Palmeiras e Vitória, o Palmeiras foi campeão. E nesse ano o Palmeiras ganhou também do Corinthians na final do Paulistão. Agora é a história do Corinthians. Né? É só para lembrar, o Juca. Na história do Corinthians enfrentou. Vamos lá. O Corinthians enfrentou o Vitória pelo segundo jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1993. A equipe acabou derrotada pelo placar de 2-1 e de 2-1. O jogo foi realizado no estádio Itaipava Arena Fonte Nova, que é hoje. 1994. Troféu Bandeirantes. A equipe do Parque São Jorge conquistou o Troféu Bandeirantes em cima do Santos, que garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. A Copa Bandeirantes foi um campeonato realizado com os melhores times da primeira e segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista de 1994. E o campeão desta competição teria direito a disputar a Copa do Brasil de futebol do ano seguinte. O Corinthians faturou o troféu e carimbou o passaporte para a Copa do Brasil, que foi no ano seguinte. 1995, campeão de tudo. Em um ano espetacular, o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Neste último ano, o Alvinegro venceu 8 das 10 partidas disputadas. Os jogos da final foram disputados com o Grêmio tanto no Pacaembu quanto no Olímpico. Vitórias corintianas, 2-1 em casa e 0-0, 1-0
em Porto Alegre. 1996. Até na Espanha. A equipe do Parque São Jorge faturou o troféu Ramon de Carranza, não sei se é assim que se pronuncia. Isso mesmo. De Carranza. Carranza, disputado em Cádiz, na Cádiz. Espanha. Cádiz. O 1997, o rei do estadual, com jogadores como Antônio Carlos, Túlio e Donizete, o Alvinegro venceu mais um paulista. Então, em 1997 aí, Corinthians ganhando mais um paulistinha. Quer dizer, paulistão, né? Tem uns que falam paulistinha. Paulistinha pra você. 1998. O Brasil é alvinegro. Após os empates em 2-2 e 1-1 nos primeiros jogos, o Timão venceu o Cruzeiro por 2-0 na última partida, com gols de Edson e Marcelinho Carioca. Edilson, é que é Colombia Ô, Edson. Edilson Capetinha, velho. Não. Edilson e Marcelinho Carioca. Sagrando-se bicampeão brasileiro no dia 23 de dezembro. A escalação da equipe foi Ney, Índio, Batata, Gamarra, Silvinho, Ricardinho, Vampeta, Ricon e Marcelinho. Edilson e Mirandinha. A equipe do Vanderlei Luxemburgo marcou 57 gols em 32 duelos, sendo que 19 deles foram do artilheiro Marcelinho Carioca. 1999, ano que eu nasci, hein? Dono do país de novo. O Corinthians levou mais um paulista pelo segundo ano consecutivo. O brasileiro, como havia acontecido no ano anterior. O Alvinegro dominou o Nacional de ponta a ponta em 1999. Os resultados dos 3 jogos finais foram com o Atlético Mineiro 3-2, Corinthians 2-0 no Atlético Mineiro. Então, o primeiro jogo foi 3-2 pro Atlético Mineiro e no jogo de volta foi 2-0 pro Corinthians. Atlético Mineiro e Corinthians 0-0 depois. A escalação na última partida foi Dida, Índio, Márcio Costa, João Carlos, Kleber, Gilmar, Ricon, Vampeta e Ricardinho, Edilson e Marcelinho. Dessa vez o técnico era Oswaldo de Oliveira. Luizão marcou 21 gols dos 61 gols que o Alvinegro fez durante 29 rodadas. Então aí... E esse 99 aí, o Corinthians ganhou do Palmeiras, do Paulistão. Só para deixar o Juca feliz aí. Aí teve a pancadaria total lá, que o Edilson fez embaixadinha, o Palmeiras foi para cima dele. Jogo polêmico, marcado na história. Tudo que a gente já viu. Esse time do Corinthians de 98 aí foi o melhor que eu vi jogar, viu, mano? Ô, time bom, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não posso opinar que eu não era nem nascido. Acho que foi melhor ainda. É que em 98 tinha o Gamarra, mas 99, mano. E 99, eu não sei. Cara, Palmeiras e Corinthians eram os 2 melhores times do Brasil. Tanto que um ganhou o Brasileiro e o outro ganhou a Libertadores. Sério? Infelizmente, eu não pude ver. Não era nascido ainda. Você tá maluco. Mas vamos lá. Eu vou para minha parte. Eu já vou começar com um ano polêmico aqui, ó. 2000. O primeiro mundial, entre aspas, né? Mas vamos lá. Primeiro título mundial de clubes reconhecido pela FIFA veio com uma vitória nos pênaltis contra o Vasco. Tá. Peraí, lê a primeira linha de novo, por favor. Você não prestou atenção, o problema é seu. Reconhecido pela FIFA, tá? Só isso que eu queria ouvir. Pode continuar. Tem gols no tempo normal. A escalação da final foi Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber. Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Luizão. Um baita time, viu? Um baita time. O Alvinegro fez 6 gols em 4 jogos disputados. Segundo tento de Edilson no empate em 2-2 contra o Real Madrid é considerado um dos mais marcantes da história corintiana. Para quem não sabe, o zagueiro falou assim, quem é Edilson? Nunca nem eu vi. Aí no jogo, o Edilson falou assim, sou eu, prazer, toma a caneta aqui e mandou a bola no ângulo. Um golaço.
E queria dizer que o Corinthians não ganhou de nenhum time grande. Empatou com o Real Madrid, empatou com o Vasco. Porém, existe aqui uma polêmica, a gente tem que ser justo. Falam que o Corinthians foi convidado para esse torneio, né? Certamente o Corinthians não foi convidado era o Vasco, porque o Corinthians era o atual campeão brasileiro. E quem deveria ser o outro time a disputar o Mundial era o Palmeiras, porque era atual campeão da Libertadores. Porém, convidaram o Vasco, mas o Vasco tinha um time absurdo também. E talvez por isso tenham chamado o Vasco. O Vasco era atual campeão da Libertadores de 98. O Vasco contava com Edmundo e Romário no ataque, mais nada, né? Juninho Pernambucano Só isso. no meio de campo, mais nada, né? Só isso, né? Timinho fraco. O Vasco que ganhou, eliminou o Manchester United com um golaço emblemático do Edmundo. E perdeu o pênalti na final contra o Corinthians. 2001. O Coringão faturou mais uma vez o título do Campeonato Paulista. Porém, a cena que vai ficar marcada para sempre na memória da Fiel é o gol de Ricardinho contra o Santos na semifinal. Nos últimos segundos do jogo decisivo, o Meia fez 2-1 para o Alvinegro e garantiu a vitória da equipe na final. Cara, foi um golaço. Eu lembro desse gol aí, o bagulho foi embaçado. Alguém tocou cruzado assim, ó. O cara veio e fez o corta-luz, o Ricardinho veio e deu um chapada no canto, que foi um golaço. Não. E detalhe, o Marcelinho tem um busto lá na Vila Belmiro, que fez um baita de um gol contra o Santos em 90 e alguma coisa. Ele recebeu a bola no alto, deu um chapeuzinho no zagueiro e meteu a bola no ângulo de chapa, sem deixar ela cair. O Edinho, filho do Pelé, nem viu a cor da bola. 2002, um ano fantástico. Sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, o Timão teve um ano glorioso. No dia 12 de maio, foi campeão do Rio-São Paulo em cima do tricolor paulista com a vitória de 3-2 na primeira partida da final. Eu lembro desse jogo. E com empate em 1-1 no segundo jogo. 3 dias depois, o Corinthians levantou mais um troféu contra o Brasiliense. Aí, jogo roubado! 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 O Alvinegro faturou a Copa do Brasil pela segunda vez. No duelo de ida, foi 2-1 para o time paulista. Já na volta, a partida terminou com um gol para cada equipe. Esse jogo foi roubado, porque o gol do Corinthians estava impedido e anularam um gol do Brasiliense que não estava impedido. E no mesmo ano, o Corinthians chegou na final do Brasileiro e perdeu para o Santos. Em 2003, título sobre o rival. Com 2 vitórias por 3-2 sobre o São Paulo, o Coringão levou o Campeonato Paulista mais uma vez. Rogério, Fábio, Luciano e Gil marcaram no primeiro duelo. Na partida final, Liedson e Jorge Wagner balançaram as redes. Jorge Wagner 2 vezes, balançaram as redes para o delírio da Fiel. O clube também aplicou uma goleada histórica naquele ano, 6-1 em cima do Paysandu pelo Brasileirão. Em 2004, a preparação para o Tetra. O Timão teve uma campanha discreta no Brasileiro, ficando apenas com o 5º lugar. E em 2005, veio o Campeonato Brasileiro mais polêmico de todos, né? O time galáctico do Corinthians, como era conhecido, com elenco de estrelas, o Corinthians conquistou o tetracampeonato brasileiro sob o comando do atacante Carlitos Tevez, que marcou 20 gols no torneio. O clube venceu 24 partidas e empatou 9. Mesmo número de derrotas. Então, teve 9 derrotas. Um dos duelos mais memoráveis foi 7-1 em cima do Santos, Foi 7-1 do rival Santos. Feio. A equipe do técnico Antônio Lopes marcou 87 gols e sofreu 29. A escalação da última partida foi Fábio Costa, Marinho, Wendel, Coelho e Gustavo Neri. Marcelo Matos, Rosinei, Bruno Otávio e Carlos Alberto. Nilmar e Tevez. Uma baita dupla de ataque, viu? O argentino ainda foi eleito o melhor jogador da competição. Porém, teve um jogo contra o Internacional, em que o senhor Fábio Costa deu uma voadora no Tinga. O Tinga manca até hoje. Voadora a lá Liu Kang do Mortal Kombat. Dizem que o Tinga manca até hoje, né? Tinga caiu, pênalti claro, o juiz deu segundo amarelo para o Tinga por simulação e expulsou ele, dando a derrota para o Inter. O Inter reclama até hoje desse jogo e, claro, teve reclamação. Foi o campeonato mais conturbado da história, né? Teve jogos que tiveram que voltar por manipulação de resultados. E teve um jogo Corinthians e São Paulo, que o São Paulo ganhou do Corinthians, voltou o jogo e o São Paulo ganhou do Corinthians de novo. Tudo isso, apesar que o Corinthians foi muito beneficiado desses jogos que voltaram, porque ele ganhou a maioria dos jogos que não tinham ganhado. Então, assim, o título para eles. Cara, foi vergonhoso esse Campeonato Brasileiro. Para mim, tinha que ter sido anulado o campeonato pelo que foi feito no campeonato.
O título, para mim, o campeão moral é o Inter. O juiz não morreu, não, velho? Não apanhou, não, o juiz? Cara, o jogo foi aqui. É que foi aqui o jogo. Se fosse lá, o jogo Eu teria... vi o lance sendo Senhor corintiano. Márcio Rezende de Freitas. Sendo corintiano, vergonhoso. Vergonhoso. Mas tudo bem, vai. Passou. 2006. Uma campanha fraca. Com o desmanche do elenco, que acabou lá o dinheiro do que a Jurabichian, né? Que foi uma lavagem de dinheiro feia que Nossa, esse seria para dar dinheiro e para sugar dinheiro também, né? fizeram Esse uma aí- coisa vergonhosa com o Corinthians, hein? Pelo amor de Deus. Foi aquele presidente lá, aquele safado, esqueci o nome dele. Era um safado também. Tá, cara, 2006. Não lembro. O Corinthians teve uma campanha discreta no Brasileiro, ficando apenas com o 5º lugar. Não, desculpa, esse é o... Tô lendo o ano errado. Com o desmanche do elenco, o Alvinegro foi mal no Brasileirão e se esforçou para continuar na Série A. Foi feia a coisa. Olha o que a Jurabichian fez com o Corinthians, hein? O pior 2007, o pior episódio da história. No pior ano da história do clube, o Timão foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O último jogo foi contra o Grêmio. O Grêmio venceu por 2-1 o Corinthians, se eu não me engano. Nossa, quanto conseguiu fazer gol no Grêmio. Se eu não me engano, foi 2-1. 2008, o Corinthians disputou a Série B sob a liderança do técnico Mano Menezes. O Corinthians teve uma ótima campanha na Série B e conquistou o título com 4 rodadas de antecedência. O que se espera de um time grande quando cai? É. Mínimo, né? Em 38 Prende duelos. aí, Cruzeiro. Exatamente. A última partida foi realizada no Pacaembu, com vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Avaí. Os atacantes Dentinho e Herrera foram artilheiros da equipe com 14 gols cada. Em 2009, após voltar para a Série A, teve o ano fenomenal, onde um dos maiores ídolos do futebol de todos os tempos foi o principal nome daquele ano no Corinthians, Ronaldo. Marcou o gol mais bonito da sua carreira no primeiro jogo da final do Paulista contra o Santos, com a vitória de 3-1, e bastou um empate de 1-1 na volta para o Alvinegro levar o caneco de forma invicta. 2 meses depois, em julho, o Timão venceu o Internacional em casa por 2-0, no primeiro duelo da final da Copa do Brasil. E em Porto Alegre, o resultado de 2-2 garantiu o título ao Corinthians. Cara, o gol contra o Santos foi um golaço. A estreia dele, Cobertura. ele fez um gol de cabeça. Ele fez um gol no São Paulo que ele arrancou atrás do Rodrigo e saiu na frente e deu uma pancada por cima do Rogério Ceni. E na final contra o Inter, ele fez um gol que ele deu aquele drible de letra do Cristiano Ronaldo, puxou para a esquerda, assim, bateu de chapa no cantinho. Simplesmente. Ele é monstro. O Ronaldo jogava demais. Cara, eu assisti o jogo do Corinthians para ver o Ronaldo jogar, mano. O Ronaldo era zica. E aqui acaba a minha participação, deixar o tempo maior para o Juca falar aí da parte dele. Vamos lá. Já em 2010, né, foi um ano sim, sem títulos, mas um ano de muita festa. Era o centenário do clube. Então, mais de 100 mil torcedores ali lotaram em Agabaú por conta da comemoração. Foram lá, fizeram festa. Comemoraram. Fizeram... que podia ter aglomeração, que saudade. Fizeram o que podiam. Comemoraram, beberam, curtiram. E aí, foi no dia 1º de setembro, né? Para quem não sabe, foi comemorado dia 1º de setembro, centenário do Corinthians, que é o aniversário do Corinthians. E foi o ano também que o Ronaldo, fenômeno citado pelo Rafa, marcou o seu último gol da carreira. Um gol de pênalti contra o Cruzeiro, e o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0. E já em 2011 veio o Penta brasileiro, um empate sem gols contra o Palmeiras. O Timão conquistou. Quem nos deu a faixa? Foi o Palmeiras. Conquistou o brasileiro pela 5ª vez na história. Uma campanha com 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Ficou conhecido, né, aquela equipe, pela sua regularidade, tanto em casa como fora de casa. Além de ter uma defesa ótima, né? E também em 2011 foi o ano em que o Corinthians começou, né, a péssima construção da Arena Corinthians, e foi o ano em que a FIFA nomeou o estádio do Corinthians como sede da Copa do Mundo de 2014. Não vai falar do, aí já em 2012... Não vai falar do Tolima, não? 2011, né? O Corinthians passou aquele vexame na pré-Libertadores, né? E tinha um timaço para ganhar, e mesmo assim o Corinthians não ganhou. Mas eu gostei
porque a diretoria confiou no Tite, deu a chance aval, para né? ele. Deu aval para ele. E Falando. em 2011, né, que eu vou falar agora, veio o resultado desse aval que a diretoria deu para o Tite. 2012, né? Foi um ano assim, um ano inesquecível. Para mim foi o melhor ano do Corinthians. Conseguiu pela primeira vez a Libertadores, né? Conquistou a Libertadores da América. Muitos falam, depois de 100 anos. Mas se vocês pesquisarem a história da Libertadores, a Libertadores não tinha 100 anos em 2012. Então não demorou 100 anos. Aí o Corinthians ganhou a Libertadores e, para ser melhor ainda, de forma invicta. 22 gols marcados, só 4 sofridos, 8 vitórias e 6 empates. E o Emerson Sheik fazendo festa na final, né? Um jogo ali, o primeiro jogo foi aquele jogo que o Boca saiu na frente, aí todo mundo já, meu Deus, e agora chegamos na final, vamos perder pro Boca. Tite tem a brilhante ideia de colocar o Romarinho. Romarinho faz aquela pintura ali e coloca o Timão de novo, né, na briga. E no Pacaembu não foi diferente. Antes, tem que falar o que o Corinthians fez com o Santos, né, mano? Bateu na cara do Santos, que o Sheik fez um golaço contra o Santos. Que golaço. Você tá aquela chapada aí. E falar antes, contra o Vasco, né? O que o Cássio fez. Eu vou falar. O que o Cássio fez. Eu vou falar ainda. Deus. Aí na final, né, o Sheik é autor dos 2 gols da final, né? O Corinthians fazendo uma campanha assim maravilhosa. Com um passe magistral do Danilo de calcanhar, hein? Pro gol do Sheik. Passe de calcanhar, muitos falam, o passe de calcanhar foi rasteiro. Não, o passe de calcanhar foi no alto. O Sheik dominou. Mano, que passe do genial do Danilo. Danilo só olhou ali no retrovisor, viu o Sheik ali, só ajeitou com a calcanha. Toma. Aí, para mim, né, um dos gols assim mais importantes do Corinthians, lógico que teve muitos, só que eu não vi. Então, o que eu vi para mim foi o mais importante. Foi nas quartas de final contra o Vasco, o gol do Paulinho. Tudo ali estava acabado já. O Paulinho subiu mais que todo mundo. De cuca legal, colocou o Corinthians na frente, que classificou o Corinthians para a semifinal. Para mim foi um gol mais importante que eu vi do Corinthians. E a defesa mais importante foi do Cássio, né? Diego Souza ali tremeu na base quando viu o Cássio. Cássio, ó, com a pontinha da unha, catou a bola. E além de ele ter ganhado a Libertadores desse ano, o Corinthians também levou a Copinha, também de forma invicta, né? Ganhou aí, massacrou na Copinha, como o Corinthians na Copinha joga muito bem, a molecada dá o sangue, né? O Corinthians profissional poderia fazer isso. E além disso, também o Corinthians teve um atleta olímpico, né? Que ganhou medalha lá em Londres, nos 400 metros medley, ganhou prata. Thiago Pereira. Thiago Pereira. Aí no final do ano, o Corinthians invadiu o Japão, mostrou o que a torcida é. Foram lá, muitos torcedores perderam seus serviços, mentiram para seus patrões que estavam doentes, precisavam do dinheiro para reformar a casa. Muitos pegaram dinheiro da rescisão, foi para o Japão. E o Corinthians sagrou-se campeão mundial em cima do Chelsea, com um gol do Guerreiro, que teve uma participação de todos os jogadores. Para mim, o que chamou a atenção não foi nem tanto o gol, mas sim o que o Cássio fez no jogo. O Cássio, para mim, foi excepcional. Cássio e o Chicão também, né? Salvar aquela bola em cima da área do Fernando Torres. Chicão ali também foi excepcional. E o Corinthians, nossa, né? E o Corinthians sagrou-se campeão mundial pela segunda vez. Aí já em 2013, depois de um ano maravilhoso, ganhou 2 títulos, né? Paulistão numa final contra o Santos. O primeiro jogo foi 2-1 para o Corinthians e o segundo jogo foi 1-1 na Vila. E o Corinthians conquistou seu 27º Paulistão. Aí em julho enfrentou o São Paulo na Recopa. O primeiro jogo foi 2-1 no Morumbi. Um golaço do Renato Augusto de cobertura. E o outro gol foi do Guerreiro. E no segundo jogo, 2-0 para o Corinthians, já no Pacaembu. E Romarinho e Danilo marcaram os gols que sagram, né, o Corinthians campeão da Recopa. Aí já em 2014, Mano Menezes veio aí no comando. Aí o Corinthians só foi embalar ali na segunda metade da temporada, porque teve Copa do Mundo e tal, parou, por isso que é a segunda metade. Aí terminou em quarto no Brasileirão, foi para a Libertadores e no mesmo ano, né, 2014, no dia 19 de maio, foi a data que marcou, né,
a inauguração da Arena, onde o Corinthians perdeu para o Figueirense, né? Lá na Arena Corinthians, primeiro jogo. Mas vocês não riem muito também, porque o primeiro jogo também de vocês, o Sport, deu show. E até falaram que era Ananias Park, o nome da Arena. Aí já em 2015, o Tite de volta e ainda veio e ganhou o seu 6º brasileiro. Com 81 pontos, teve a melhor campanha da história do Brasileirão, com 20 clubes, né? O Brasileirão antigamente era por mata-mata. Mas tinha muito mais clube, né? Mesmo assim. Então, o Corinthians teve a melhor campanha do Brasileirão quando o Brasileirão tinha 20 clubes. Foram 24 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas. Foi o melhor ataque, 71 gols feitos, melhor defesa com 31 gols tomados, o melhor mandante, o melhor visitante. Olha que campanha maravilhosa. E o título veio, né, contra o Vasco em São Januário, um jogo em 1-1 pela 35ª rodada. Wagner Love fez o gol de cabeça. E na rodada seguinte, lá na Arena Corinthians, o Corinthians deu um show. Aplicou uma goleada por 6-1 no São Paulo e onde levantou a taça, né, de campeão. Mas não vai falar que brasileiro. vocês foram eliminados não pelo Palmeiras no Paulistão? Fomos eliminados pelo Palmeiras em 2015 nos pênaltis. Lá na arena de vocês? Lá na Arena Corinthians, eu lembro desse jogo, hein, mano? Onde o Petrus bateu o pênalti ridiculamente. Horrível. O da hora e que eu tava na casa do corintiano nesse dia. A gente lá na casa do Gabriel, do corintiano lá. Não, na casa do Fernando. Na casa do Fernando, amigo meu corintiano, mas o Gabriel aí, Fernando Praz, que assim, foi sempre conhecido por goleiro catador de pênalti, para mim ele sempre foi um ótimo catador de pênalti. Não foi diferente. Catou o pênalti do Petrus e eliminou o Corinthians. Já o Elias tinha perdido também o pênalti. Você vê que o cara... Obrigado. Aí o cara lembra da eliminação até engasga, né, mano? Aí, já em 2016, uma campanha discreta, ficou em 7º lugar no meio do ano ali, e a Arena Corinthians recebeu os Jogos das Olimpíadas, onde o Brasil sagrou-se, né, campeão olímpico. Em 2017, o Carille voltou no comando. Todo mundo, nossa, Carille, quem é? Veio e conquistou o 28º Paulista e ficou em 7º no Brasileiro. O Corinthians era considerado a 4ª força, né? Mas bateu a ponte na final do Paulista e no Brasileiro deu continuidade ao grande momento da equipe, alcançou a 2ª maior série invicta da história do clube. Foram 34 jogos e confirmou o título do Brasileiro em vitória sobre o Fluminense na Arena. Esse ano aqui, né, foi excepcional, que o Carille trouxe muita desconfiança, mas ele veio aí, acho que calou a boca de muitos, né, muitos programas de TV, colocava o Corinthians lá embaixo já, onde já tinha feito um desmanche totalmente, já estava devendo até as cuecas. Aí Carille veio, tapou o buraco e trouxe o Paulistão e o Brasileiro. Lembrar que o Brasileiro, o Corinthians jogou só o primeiro semestre, né? Porque o segunda volta foi os trancos e barrancos, e o Palmeiras não quis ganhar, né? Porque se o Palmeiras tivesse jogado bola do Corinthians. Em 2018, né, voltou a conquistar o bicampeonato paulista. Após 35 anos, bateu o Palmeiras no Allianz Parque, nos pênaltis também, né? E no Brasileiro ficou em 13º colocado. Cássio ali catou. Lucas Lima e Dudu sempre tremeram pro Cássio. Né? O Dudu, principalmente. Esse aí, o Zé Ruela. Veio o Cássio chora. Respeito que o Dudu fez gol de cabeça no Cássio, com o Cássio saindo na bola. Aí, em 2019, voltou a ser tricampeão do Paulista. Após 80 anos, o último foi em 1937, 38 e 39. Na final, bateu o São Paulo na Arena e levantou o 30º Paulista. Em 2020, meu Deus, perdeu a final do Paulista para o Palmeiras. Nos pênaltis. Caiu na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai. E no Brasileiro, ficou em 10º colocado. Foi um ano, assim, vergonhoso, né? Em 2021, nada mudou por enquanto. Caiu na semi do Paulista, no Palmeiras também. Na Sul-Americana, não passou da fase de grupo, ficou em 2º. E atualmente no Brasileirão está em 10º colocado, com 9 pontos, com 2 vitórias. Não, 9 pontos, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Lembrando que 2020 e 2021, só o que o Corinthians teve aí de grande, né, de crescimento, foi a dívida, que não para de crescer a cada dia que passa. E aqui encerra
a história do Corinthians. Muitas glórias, Mano, que da hora, é muitas bom. É da derrotas. hora saber, né, velho? É da hora você conhecer a história E assim muita dívida, né? do nosso maior A gente freguês. adorou fazer. Você adorou fazer essa história do Corinthians aí. Vai vir a próxima história aí, já Foi vamos. muito bom. Gostei pra É, caramba, amigo. Mais foi sendo ótimo palmeirense, gostei pra caramba fazer a história do Corinthians. Porra. Eu sendo saber, né, corintiano, do não conhecia nosso muita co-irmão, coisa né? ainda. O nosso co-irmão, Então- maior freguês. A gente gosta de bater no irmão mesmo. Então aprendi muito sobre o Corinthians, né? Mesmo sendo corintiano, teve muita coisa ainda que eu não sabia. Aprendi muito e a gente espera também que vocês que não sabiam nada aprendem alguma coisa também, né? Que interessem, porque é top. E não só pelo Corinthians, o corintiano também se interessa pelo Palmeiras, Sim, pelo pela São Paulo. história. Porque o Pela futebol história em do futebol, si né? é bom, né? A história se- do futebol em si Se não é bom, existisse o sabe? Corinthians, não existia o Palmeiras, não existia o São Paulo, não existia o Santos, não ia ter graça o Exatamente. futebol. Não ia ter graça. Exatamente. Não ia ter graça. Não ia ter quem zoar, não ia ter quem... Você ter aquele rival... A gente aquele zoa. aquele jogo que você... Nossa, gosta de assistir, porque, meu, Corinthians e Palmeiras não tem igual. Não tem igual. Não tem Exatamente. igual. É o melhor... Para mim, é o maior clássico do mundo. É Corinthians e Palmeiras. A gente zoa o Palmeiras, não tem mundial, palmeirense, paga o estádio, tá devendo. Campeão mundial com uma Libertadores. São Paulo não tem Copa do Brasil, Santos não tem torcida. Então, isso aí é maravilhoso. Sem violência. Sem violência, cara. Com violência. Respeitem então, a pessoa que torce pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos, pro Raio, pro Paco. Respeite, deixa a pessoa torcer. Que, infelizmente, pelo time que torce, a pessoa julga, não gosta da pessoa, sem nem conhecer a pessoa. Então, gosto, por favor, né? Cada um tem o seu. Juca corintiano é gente boa, não é bandido, tem todos eles na boca, é estudado, aí tem carro, toma banho. O cara é gente fina, pô, mas é corintiano, mano. Mas eu gosto dele, corintiano, meu amigo. Isso, façam a brincadeira saudável, né? Como a gente se zoa aqui, tem muitos amigos nossos São Paulinos, a gente zoa. Santista, não vou falar que tem muitos, só tem um só. Eu tenho dois que eu conheço. Temos palmeirense, a minha mãe é palmeirense, Rafa é palmeirense, Thiago é palmeirense, conheço muitos outros palmeirenses, mas sempre a gente tendo respeito. A gente brinca, assistimos jogos no mesmo ambiente, fomos assistir Palmeiras e Corinthians na casa do corintiano. Exatamente. O Corinthians ganhou, não fomos aloprados, os palmeirenses foram aloprados, foram zoados. Jogamos um game ainda, então... Depois assistimos uma final na casa de outro corintiano e alopramos alopramos corintiano. Meu, é assim que é da hora. Aproveitem a vida, sem violência, e partiu para a segunda história aí do... que vai ser, qual vai ser o clube mesmo? O próximo é o Santos, né? Isso, o próximo é do Santos aí. Pelé, acho que só tem isso para falar do Santos, mas vamos lá. Só vamos falar 10 anos do Santos só, né? Caraca, vai ser curto pra caramba. Tem o Robinho, tem o Neymar para falar. Os caras ganharam alguma coisa, os caras ganharam brasileiro. Robinho ganhou 2 brasileiros, pô. Neymar ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Tem bastante coisa para falar e é legal, cara, gostei. Parabéns pra gente aí, ó, que corremos atrás. Rapaz. Fomos atrás dos temas, estudamos. Obrigado aí, meninos. Esperamos ter passado muita coisa de bom para vocês. É verdade, esperamos. É difícil você falar de um time que não é seu. Porque, igual, a gente sempre quer zoar, sempre tira um barato, mas quando é para falar sério, a gente fala sério. É uma história muito da hora. Corinthians é um time grande. E é isso aí. Bora para os próximos clubes, para as próximas histórias. E deixa aquele like aqui para incentivar a gente, aquele compartilhamento. Compartilha aí com os amigos. Comenta aí o que achou do lembrando, hein? Do Corinthians. Não sei quando que vai ao ar este vídeo, né? Mas a próxima rodada do Brasileirão, Corinthians em frente ao São Paulo. Primeira vitória em clássico do Silvinho. 1-0 Coringão. Gol de jogo, já era. São Paulo vai afundar cada vez mais. Meu Deus. Meu palpite. Tá? Meu palpite. Não, estou comemorando. Meu palpite. Corinthians ganha de 1-0 do São Paulo. Eu quero que ganhe, porque eu quero que o São Paulo se lasque. Agora, eu quero que o São Paulo se lasque esse ano. Meu Deus, hein? Não, melhor. Se 1-0 Corinthians, gol de Luanel Messi. Meu Luan Deus. Vai estar de volta. Ele que curou na lesão. Encerrado. Galera, obrigado aí por ter da sua suposta lesão, vai fazer o gol da vitória. Tamo junto. Deixa aquele like, aquele compartilhamento, se inscreve no canal, compartilha com a família. E valeu. Aí, que vocês acharam também. E vai, Corinthians! Chupa, Corinthians!